Vamos direto conversar ao vivo sobre o resultado dessas votações com a repórter Mariana Pichitsky, que está lá no Salão Verde. Bom dia, Mariana. Tudo ainda está em debate na comissão, mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que quer votar isso já em agosto, talvez até na próxima semana mesmo. Então, quer dizer que o plenário tem que se preparar para debater esse assunto. Isso, Vera, bom dia a todos, até porque para as novas regras valerem para a eleição do ano que vem, tem que ser aprovadas até setembro aqui na Câmara e no Senado, para tentar medir um pouco a temperatura da discussão sobre reforma política. Nós estamos com dois líderes partidários, o deputado Zé Rocha, que é líder do PR, ele que é da Bahia, e o deputado Glauber Braga, que é líder do PSOL, ele que é do Rio de Janeiro. Vamos começar com o deputado Zé Rocha, começando pelo Distritão. Deputado, a sua opinião difere um pouco de outros partidos da base, não é isso? Olha, o PR tem uma posição de fortalecimento dos partidos políticos aqui na casa. E o fortalecimento dos partidos políticos não passa pelo distritão, e sim pelo sistema proporcional que nós estamos já exercitando há várias eleições. Se quisermos evoluir, poderemos evoluir para um distrital misto ou para um parlamentarismo, se for o caso, mas não o distritão. Deputado Glauber Braga, sua opinião sobre o Distritão, como foi aprovado ontem com esse Distrital misto a partir de 2022? Olha, o Distritão é para tudo continuar do jeito que está. É para não haver mudança, é para não ter renovação. No ano de 2014, um pouco mais de 50% dos parlamentares se reelegeram. Se naquela época já tivesse valendo o Distritão, 92% dos parlamentares teriam sido reeleitos. Então essa é uma regra feita para quem quer permanecer no poder, não permitindo qualquer tipo de renovação, de novas lideranças, de uma articulação popular que possa fazer mudanças no parlamento. Então a gente considera muito ruim essa votação que teve ontem na comissão, uma reforma política sem ampla discussão com a sociedade brasileira, é uma tentativa de mudar para continuar tudo do jeito que está. Deputado Zé Rocha, a questão do fundo de financiamento aprovado, calcula-se que do jeito que está, seria de em torno de 3,5 bilhões de reais. Hoje pode mudar na comissão especial, porque vão discutir destaques apresentados, destaques de bancada apresentados ao relatório do deputado Vicente Cândido. O senhor acha que esse fundo deve ficar como está ou aumentar ou diminuir? Olha, eu acho que deve ficar como está. E se houver acréscimo, seria o mínimo possível, desde quando esse fundo ele não cria despesa. Esse fundo ele faz remanejamento de recursos dentro do orçamento. Então não há, portanto, aumento ou despesas novas, e sim remanejamento daquilo que já está contemplado dentro do orçamento da União. Agora, o que chama a atenção, deputado, é um momento de crise, orçamento apertado. O senhor acha que é possível fazer esse remanejamento? Olha, não tenha dúvida que é possível. Nós não estamos aumentando despesas. Nós estaríamos, sim, remanejando recursos que não serão, por exemplo, utilizados. Nós temos aí recursos que nós sabemos que podem não ser utilizados. E esses recursos irão fazer parte desse fundo. Nós temos, por exemplo, emendas de bancada que podem ser utilizadas. Nós temos aí várias outras alternativas dentro do orçamento que podem ser utilizadas para a formação desse fundo. Deputado Glauber Braga, o senhor acha que é possível mudar o texto hoje nos destaques, esse fundo previsto? Olha, o financiamento público ele é uma evolução ao financiamento empresarial das campanhas eleitorais que captura os mandatos, ou seja, o interesse público fica subordinado ao interesse privado e empresarial. Agora, o problema é o valor que foi colocado nesse fundo público, né? Você não precisa sair de uma campanha bilionária empresarial e entrar numa campanha bilionária com recursos públicos. O que você tinha que fazer eram adequações ao fundo partidário já existente, para que você tenha campanhas programáticas onde o debate esteja no centro da decisão do eleitor e não a quantidade de recurso para você fazer campanhas ricas por todo o estado dos representantes, dos parlamentares e dos deputados. Então, financiamento público, a gente tem uma posição favorável. Financiamento público bilionário, como está sendo a proposta apresentada pelo relator, a gente considera que é um erro, não tem motivo de ser. Repito, eram necessárias só adequações ao fundo partidário já existente. Deputado, politicamente, como o texto está, é possível aprovar hoje na comissão e rapidamente no plenário para seguir para o Senado?
Não, a gente acha que não deveria ser aprovada do jeito que está. A gente acha que esse tipo de processo apressado, sem discussão com a sociedade, é muito ruim. Tanto é que a bancada do PSOL, que é representada na comissão pelo deputado Ivan Valente e a deputada Luísa Erundina, apresentou requerimentos para que a discussão fosse adiada e a votação da matéria. A gente não pode votar uma matéria tão relevante como essa, que vai tratar da eleição dos representantes ao parlamento, sem ampla discussão com a sociedade brasileira. Tem acúmulos da CNBB, de projetos que foram discutidos com a sociedade, que infelizmente não estão prevalecendo sobre o que está sendo votado pelos deputados federais. A gente tem muita preocupação com esse tipo de discussão e votação apressada. Na nossa avaliação, outros requerimentos de adiamento de votação têm que ser apresentados e a gente espera que possa sensibilizar alguns parlamentares. Deputado Zé Rocha, o senhor acha que é possível votar esse projeto, essa PEC, no plenário já semana que vem? Olha, primeiro eu quero voltar à questão do valor do fundo. O fundo, olha, os partidos gastaram nas últimas eleições 6 bilhões de reais, isso oficial. Nós estamos aqui apresentando 3 bilhões e meio, portanto, praticamente a metade do que foi gasto nas eleições passadas. Então, eu discordo plenamente do líder Glauber nessa questão. Em relação à aprovação, se nós postergarmos essa discussão e a votação, nós estamos inviabilizando a reforma política. A reforma política é uma necessidade que é reclamada por toda a população brasileira. Nós temos que votar essa reforma até setembro. Se formos abrir essa discussão, como pretende o líder Glauber, com todo respeito, nós não teremos tempo para votá-la a tempo de poder ser aplicada nas eleições do próximo ano. Para encerrar rapidamente, essa questão, essa outra proposta de emenda à Constituição que fala de coligação, fim de coligações e cláusula de desempenho, outros assuntos também muito discutidos quando se fala de reforma política. É possível também votar logo e se juntar nesse pacote de reforma política dessa semana que vem? Com certeza. Se nós tivermos aqui a colaboração de todos os partidos, e aqui eu conclamo o nosso colega Glauber, para que nós possamos realmente votar essa questão da cláusula de desempenho é importante. Nós não podemos conviver aqui com partidos que não têm representação nos estados brasileiros. Nós temos que ter partidos fortes, e partidos fortes são aqueles que realmente reúnem as condições na eleição em todos os estados do Brasil. Portanto, eu acho que nós devemos sim aprofundar nessa questão. Deputado Glauber, com sua opinião, a posição do pessoal em relação à cláusula de desempenho e fim de coligações nas proporcionais? Olha, fim da coligação proporcional a gente é favorável, até para não acontecer aquela coisa da pessoa, do cidadão, votar em um candidato e eleger o outro de outro partido que não tem um amplo conhecimento da coligação feita. Até aí tudo bem. A cláusula de desempenho ou cláusula de barreira, a gente tem muita preocupação, porque é uma forma de manter o status quo, manter os partidos que já são considerados grandes e aqueles partidos que podem ser forças emergentes. Se o eleitor quiser votar para mudar, para que novos partidos venham a ter força, então você tira a possibilidade de que isso aconteça. Reforma é algo que está no inconsciente como algo para melhorar. Agora, essa reforma que está sendo costurada não é para melhorar, e falo também com todo respeito ao líder Zé Rocha, não é para melhorar, é reformar para retroceder. E se é para retroceder, a gente não acha que ela deva ser aprovada pela Câmara dos Deputados, deve ter mais discussão com a sociedade brasileira sobre os temas que estão sendo tocados aqui. O deputado Glauber Braga, líder do PSOL, o deputado Zé Rocha, líder do PR, obrigada pela entrevista. O debate vai continuar, Vera.